E o Napoli da Itália quer contratar o zagueiro Léo Ortiz. Dentro do Flamengo, a decisão já está tomada sobre a venda do jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Carlo Ancelotti, que incluiu 4 jogadores do Flamengo na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Vou falar dos relacionados para o Mundial Sub-20, que acontece no próximo sábado no Maracanã. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira. Eu tô aqui, como você pode ver, ó, em frente ao hotel que serve de concentração para o Mengão. O Flamengo foi treinar na tarde desta terça, fazer o último treino, já pensando no jogo de amanhã contra o Internacional. E é claro que nós estamos aqui de plantão para manter você bem informado de tudo que está acontecendo na concentração do Flamengo para essa decisão das oitavas de final da Libertadores. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada. E todos os dias passam aqui pelo canal mais ou menos umas 30 mil pessoas que não são inscritas no canal. A maioria dessas pessoas é a galera que me assiste pela televisão. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Você que me assiste pela televisão, é só você pegar o controle ali e procurar onde se inscreve, é mais ou menos aqui, ó, depois da barra aqui onde passa o vídeo, é mais ou menos aqui, tem um botãozinho, é só você apertar e se inscrever no canal, beleza? Bom, deixa eu começar o jogo aqui falando do jogo, deixa eu começar o vídeo falando do jogo de sábado, porque sábado o Flamengo vai enfrentar o Barcelona no Maracanã pelo Mundial de Clubes Sub-20 e hoje o Flamengo já divulgou também a lista dos relacionados, com 3 jogadores que já jogaram bastante jogos na equipe profissional. Matheus Gonçalves, o zagueiro João Vitor e o meia Lohan. Os relacionados do Flamengo para esse jogo: Carbone, da Mata, Daniel Salles, que inclusive está aqui em Porto Alegre, treinando com o técnico Felipe Luiz, Douglas Telles, Eduardo Jung, Fabiano, Felipe Tereza, Guilherme Gomes, Gustavo Iago, João Alves, João Vitor, Joshua, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lohan, Lucas Furtado, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Pedro Leão, Ryan Roberto, Chola e Wanderson. Esses são os jogadores relacionados para o jogo entre Flamengo e Barcelona no próximo sábado no Maracanã. Você que ainda não comprou o seu ingresso, o preço do ingresso está muito acessível, tem ingresso a partir de R$23, então vai lá no site, compra o teu ingresso, vamos lotar o Maracanã e fazer uma grande festa para apoiar os nossos garotos, as nossas joias que vão estar disputando mais o Mundial de Clubes da categoria Sub-20. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar do técnico Carlo Ancelotti, porque o Ancelotti é o seguinte: ele colocou 4 jogadores do Flamengo na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Vale lembrar que a seleção brasileira vai fazer 2 jogos, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Joga contra o Chile no Maracanã, dia 4 de setembro, depois joga contra a Bolívia, lá na cidade de El Alto, na Bolívia, também pela eliminatória da Copa do Mundo, no dia 9 de setembro, que também é o meu aniversário. O técnico Carlo Ancelotti, na próxima segunda-feira, ele vai fazer a convocação. Ele vai dizer quem são os 23 aí de uma lista final, né? Quem são os 23, o qual ele vai escolher para poder levar para a convocação. E dessa primeira lista, que é a chamada a pré-lista, tem 4 jogadores do Flamengo. São eles: Samuel Lino, o zagueiro Léo Ortiz, o outro zagueiro que pela primeira vez vai na pré-lista, o Léo Pereira, e o lateral esquerdo, Alexandro. Esses são os jogadores do Flamengo que estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Essa informação foi dada pela Mônica Alves, lá do site Coluna do Fla, já informando principalmente a situação do Léo Pereira, que estava nessa pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. E é claro que a gente está de olho, na segunda nós estaremos lá na convocação, vendo quais jogadores do Flamengo será convocado. Vale lembrar que na outra convocação ele levou Danilo, Alexandro, Wesley estava no Flamengo ainda, levou o Gerson, levou muitos jogadores do Flamengo para a seleção brasileira. Vamos ver quantos ele vai convocar nessa convocação. Lembrando que o Vinícius Júnior, né, não vai ser convocado, porque ele vai ser poupado do jogo lá na Bolívia e aqui no Brasil ele estaria suspenso, então vai abrir uma vaga ali na ponta esquerda. Quem sabe a gente pode ver o Samuel Lino sendo convocado pela primeira vez
para a seleção. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Léo Ortiz, porque no mês passado o Flamengo recusou uma proposta de 100 milhões de reais do Red Bull Leipzig da Alemanha pelo zagueiro Léo Ortiz. E dentro do Flamengo, a situação é basicamente a seguinte: o Léo Ortiz ele só sai do Flamengo se chegar uma proposta considerada irrecusável. E hoje eu falava justamente sobre isso para explicar para o torcedor rubro-negro o quão fora da curva era o Léo Ortiz. Você vê que o Léo Ortiz ele é um jogador tão fora da curva, ele é um jogador tão acima da média, que ele está com 29 anos e mesmo assim ele segue interessando as equipes europeias. Mesmo assim, os times europeus seguem interessados na contratação do Léo Ortiz. Agora, o Napoli da Itália vai enviar ao Brasil olheiros para observar o Léo Ortiz e aí esse olheiro provavelmente vai passar esse relatório para a equipe do Napoli e aí o técnico do Napoli vai, a diretoria do Napoli, né, vai decidir se vai ou não contratar o jogador. Já que o técnico do Napoli, deixa eu ver o nome dele aqui, Antônio Conte, ele já aprovou a negociação. O que falta agora é esse olheiro vir, observar o Léo Ortiz de perto e ver se vale ou não a pena a equipe italiana enviar ao Flamengo essa proposta. Lembrando, dentro do Flamengo a decisão sobre a venda de Léo Ortiz está tomada. O jogador só sai do Flamengo se for uma proposta irrecusável. E o que facilita muito o Léo Ortiz, ou o que atrai muito olhares de equipes europeias pelo Léo Ortiz, é o fato do jogador ter passaporte europeu. Isso facilitaria porque ele não tomaria uma vaga de estrangeiro. Como ele tem passaporte europeu, tem dupla cidadania, ele não ocuparia essa vaga que na Europa tem limites de estrangeiro, então ele não ocuparia essa vaga. Esperar para ver o que vai acontecer dentro do Flamengo. A decisão sobre a vinda do jogador já está tomada desde quando chegou a primeira proposta do Red Bull Leipzig. Era só vende se for uma proposta irrecusável ou o valor da multa do jogador, que pode fazer o Léo Ortiz ser aí uma grande venda. Vale lembrar que o Flamengo está no mercado também procurando a contratação de algum zagueiro. O Flamengo está tentando aí contratar algum jogador ali para a posição de zagueiro. Bom, o Flamengo ainda agora foi treinar, fazer o último treino visando o jogo de amanhã. Amanhã o Flamengo vai enfrentar o Internacional aqui em Porto Alegre. E assim, gente, a torcida do Inter está toda mobilizada para esse jogo. Não se fala em outra coisa aqui na cidade de Porto Alegre. É o tempo todo, né, as pessoas falando justamente sobre essa partida e o técnico Felipe Luiz amanhã vai ter que fazer esse time sair daqui classificado. O Flamengo tem a vantagem, como venceu o primeiro jogo por 1-0, joga essa partida por empate. Se o Flamengo empatar, está classificado. Se perder por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, está eliminado da Libertadores. E se ganhar por qualquer resultado, também está classificado para as quartas de final. Os possíveis adversários do Flamengo numa quarta de final é o Estudiantes de La Plata ou o Cerro Porteño do Paraguai. E o Flamengo já entra em campo amanhã sabendo qual será o adversário, porque o jogo desses possíveis adversários acontece amanhã, 7 da noite, na casa do Estudiantes de La Plata, na Argentina. E nós, é claro, também estaremos ligados nesse jogo e vamos mantendo vocês informados de tudo aí, desse possível adversário do Flamengo. O técnico Felipe Luiz amanhã deve ter todos os jogadores à disposição, exceto o Eric Pulgar, que está entregue ao departamento médico no Rio de Janeiro. Ontem o Emerson Royal treinou normalmente e hoje saiu daqui junto com a delegação do Flamengo para poder treinar. O Flamengo está usando as estruturas do Grêmio para realizar os treinamentos aqui em Porto Alegre e, cara, é isso, é focar no jogo de amanhã, é jogar a partida de amanhã, é fazer o máximo que precisa ser feito amanhã. É ganhar esse jogo e ir para as quartas de final, e aí ajusta o que precisa ajustar e vamos embora continuando, porque o foco do Flamengo nessa temporada tem que ser o Campeonato Brasileiro e também, o torcedor do Inter passou aqui e gritou Inter, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, já que nenhum clube no Brasil é tetracampeão e o Flamengo tem chance de se tornar tetracampeão da Libertadores. Com isso, o Flamengo tem que correr atrás de vencer esse jogo e sair daqui de Porto Alegre amanhã classificado, tá certo?
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga nada por isso, é de graça. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.